Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Ribeiro, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Santa Cruz de Capibaribe. Primeiro, gostaria de dar boas-vindas a vocês ao início das nossas aulas remotas, tá certo? A gente gostaria mesmo era de estar na escola, mas infelizmente nesse momento ainda não é possível. Então, espero que vocês acompanhem essas aulas com bastante carinho, com bastante atenção, possam aprender muito, tá certo? E que a gente possa, de alguma forma, ir superando aí esses desafios do ensino remoto, tá bom? Aproveitem bastante a aula e sejam muito bem-vindos novamente ao início das aulas remotas. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a gente segue aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Espero que todos vocês aproveitem bastante, tá certo? Então, vamos lá. Hoje nós iremos tratar sobre dois gêneros textuais e iremos comparar um com o outro, que é o gênero textual notícia, tá certo? E reportagem. Quem aí de vocês já ouviu falar sobre o gênero textual notícia e reportagem? Acredito que todos vocês já tenham em algum momento da vida estudado esses dois. E hoje a gente vai relembrar e comparar esses dois gêneros textuais bastante importantes para que a gente tenha o conhecimento. Primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês: notícia e reportagem são a mesma coisa? Pensem aí. Ou será que vocês em algum momento já pararam para pensar sobre isso? Será que notícia e reportagem são a mesma coisa? Vamos descobrir? Não, pessoal, não são a mesma coisa. Apesar de serem gêneros textuais que têm algumas semelhanças, tá certo? Notícia e reportagem não são a mesma coisa. São dois gêneros textuais diferentes, tá certo? E a gente vai aprender sobre eles e compará-los na videoaula de hoje. Eu trouxe essa imagem para que a gente compreenda melhor. Veja que aqui eu tenho um iceberg. Eu tenho, né, com a foto dá para ver a ponta do iceberg, né? Se a gente estivesse aqui num barco, em algum lugar, a gente iria avistar apenas essa parte aqui que está sobre a superfície do mar. Essa parte aqui abaixo, se a gente estivesse aqui num barco, a gente não iria conseguir avistar lá de cima do barco até onde iria a profundidade desse iceberg. Por que eu trouxe essa imagem? Para a gente perceber a diferença de algo que a gente olha apenas na superfície e de quando a gente faz o aprofundamento do nosso olhar sobre alguma coisa. Por quê, professora? Porque quando a gente estuda notícia e reportagem, a gente compara esses dois, é semelhante ao que acontece nessa imagem. Enquanto um dos dois gêneros ele vai tratar mais do fato superficialmente, né? Ele não vai dar tantos detalhes, o outro ele vai tratar tanto do que está na superfície, mas ele também vai aprofundar sua análise, tá certo? Ele vai aprofundar suas informações. Então, essa parte em que eu tenho informação, mas eu não tenho 100% da informação, ela estaria para o gênero notícia. Já essa outra parte em que, além do que eu consigo observar de imediato, eu tenho um aprofundamento, seria semelhante ao que acontece com a reportagem. Então, perceba que o que separa a notícia da reportagem é uma linha muito fina. Claro que aqui a gente está usando essas imagens para facilitar o entendimento de vocês. Por quê? Porque tanto a notícia quanto a reportagem, elas vão ter características semelhantes, mas também vão ter características diferentes. Essas características diferentes é o que vai fazer a gente dizer que são dois gêneros textuais também diferentes. Mas por que existe essa linha tão fininha separando os dois? Justamente por conta daquilo que os aproxima. Então, tanto a notícia quanto a reportagem, elas são gêneros jornalísticos. Então, a notícia, ela é jornalística, tá certo? E a reportagem, ela também é jornalística. Ela faz parte desse universo do jornal, da informação, da comunicação, tá certo? Então, a notícia, ela vai se ater aos fatos. Então, a notícia, ela vai informar sobre os fatos, tá certo? E apenas isso. Então, ela vai se ater aos fatos de que forma? Informando. Informando-os quem? Os fatos. A reportagem, ela vai tratar de fatos também? Vai. A reportagem, ela também vai tratar de fatos. O que são fatos, professora? São os acontecimentos reais, tá certo? Nem a notícia, nem a reportagem são textinhos de era uma vez, história inventada, não. Eles são textos reais. Só que aqui a gente já percebe uma diferença. A notícia, ela vai informar os fatos.
A reportagem, ela, além de informar, ela vai analisar, ela informa e analisa, tá certo? Informar e analisar. Aí a gente tem a diferença. Por isso que, se a gente fosse comparar com essa imagem, a notícia, ela daria a informação, mas não daria uma informação com aprofundamento. Já a reportagem, ela teria o aprofundamento. Por quê? Porque além de informar, ela vai analisar. Deixa eu só consertar aqui. Analisar. Tá certo? Quem é que faz isso? O repórter, o jornalista. Então, o repórter, quando ele toma conhecimento do fato, quando ele toma conhecimento do acontecimento, ele vai informar a população, através dos jornais, claro, né? Então, se ele apenas informa, um ônibus bateu um carro e 2 pessoas morreram, aí foi divulgado isso, eu tenho uma notícia. Agora, se o repórter chega naquele local e ele vai pesquisar, e depois ele vai na secretaria, na prefeitura, descobrir por que naquela via está tendo muito acidente, e ele vai aprofundar as suas investigações, aí ele vai entrar no campo da reportagem, porque além de informar, ele irá analisar. A notícia, ela não vai ter opinião pessoal do jornalista. Já na reportagem isso acontece. Então, a notícia, ela tende a ser mais curta, tá certo? Por quê? Porque ela não tem análise. Já a reportagem, ela normalmente é um texto maior, certo? Ela é mais longa. Porque, além de informar o acontecimento, vai ter todo um estudo. A notícia e a reportagem, juntas, elas, como eu disse lá anteriormente, elas vão fazer parte do universo jornalístico, certo? Vão fazer parte do universo jornalístico em que eu tenho aí a divulgação de fatos e acontecimentos, ou de acontecimentos. Tanto faz eu falar fatos ou acontecimentos. Então, essa divulgação de fatos e acontecimentos, ela se dá tanto na notícia quanto na reportagem. O que diferencia é que a notícia ela é mais curta, tá certo? E a reportagem ela é mais longa. A gente vai ver na sequência outras diferenças também. A notícia ela vai apenas informar os fatos. A reportagem, além de informar, ela vai analisar esses fatos, tá certo? Se a gente for aqui mais adiante, a gente consegue colocar mais coisas. A notícia ela não tem a assinatura do repórter, tá certo? Ela não é assinada pelo repórter. Por que ela não é assinada pelo repórter? Porque o próprio jornal ele já assume a autoria dessa notícia. Já a reportagem ela tem a assinatura do repórter. Certo? Na reportagem essa assinatura aparece. Já é outra coisa para a gente observar também, que vai diferenciar uma notícia de uma reportagem. A notícia, muito diferente da reportagem, ela vai tratar de assuntos temporais, tá certo? Então, a notícia ela é temporal. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que a notícia está preocupada com os acontecimentos do agora, tá certo? Em tempo real. Atual. Então, se a gente pega um jornal para ler notícia, a gente está preocupado com os acontecimentos do dia. O que é que está acontecendo hoje na minha cidade, no meu bairro, no mundo. Já a reportagem, ela não está preocupada de coletar a informação hoje e hoje mesmo divulgar. A reportagem, ela demanda um tempo, tá certo? Então, a reportagem, ela é atemporal. Ou seja, ela demanda tempo. Isso significa que o repórter, quando ele vai fazer uma reportagem, ele pode passar meses, ele pode passar 1 ano, 2 anos coletando todas as informações e só depois divulgar a reportagem. Já a notícia não, a notícia ela está sendo divulgada a todo momento. De manhã tem notícia, à tarde tem notícia, à noite tem notícia. Por quê? A notícia ela está divulgando o quê? Em tempo real, em tempo atual, o que está acontecendo no dia a dia. A reportagem ela parte de um estudo mais aprofundado. Por isso que a gente comparou aqui com o iceberg.
uma coisa que eu vejo num primeiro momento e uma coisa que eu vejo de um momento mais aprofundado, tá certo? Então, aqui na notícia, ela vai se preocupar com os acontecimentos do dia a dia. A reportagem, ela também vai se preocupar, só que ela vai aprofundar o estudo sobre os acontecimentos, tá certo? O repórter, ele vai fazer um aprofundamento e depois é que ele vai divulgar. Então, a notícia, ela é, além de real e de atual, tá certo? A notícia, ela vai tratar de algo do momento. A reportagem não necessariamente vai tratar de algo do momento, tá bom, pessoal? A notícia tem o texto em colunas. A divisão do texto na página é em colunas, tá certo? A reportagem nem sempre está dividida em colunas. Vai depender muito do veículo que está divulgando a reportagem. Se for num jornal impresso, a reportagem também vai estar em colunas. Mas se for numa revista ou num site, a reportagem, provavelmente o texto não vai estar dividido em colunas, ele vai estar, de um modo geral, em prosa, tá certo? Do começo ao final da linha e assim sucessivamente, um parágrafo abaixo do outro. Na notícia, normalmente vai ser dividido em colunas, tá bom? Então aí a gente tem coisas que são semelhantes e coisas que são diferentes. Por isso a gente tem notícia e reportagem como dois gêneros textuais distintos, ou seja, diferentes. Aqui não há aprofundamento e aqui sim. Então, aprofundamento, análise e interpretação de quê? Dos fatos. Certo? Eu posso chamar de fatos ou de acontecimentos. Tanto faz. E isso vai estar na reportagem. Na notícia, ela não tem espaço para ter esse aprofundamento, essa análise. Tanto que é um texto mais curto, tá certo? Aqui, o repórter não dá opinião, tem apenas informações. Então, há apenas informações sobre o fato. Há apenas informações sobre o fato. Aqui não. Aqui há um aprofundamento, uma análise, uma interpretação do fato, tá certo? Tanto que aqui há a presença de opinião. E na notícia não. Na notícia há apenas informação, pelo menos deve haver só informações sobre o fato. Na reportagem, além das informações, ainda tem opinião. Opinião de quem? Do próprio jornalista, que coletou aquelas informações, que pesquisou, que estudou, que divulgou. E ele pode colocar no seu texto também, emitir sua opinião, seu juízo de valor. Como são divulgadas as notícias e as reportagens? Através dos diferentes meios de comunicação, seja jornal impresso, seja através de internet, rádio, computador, enfim, televisão, aparelhos eletrônicos. Então, a notícia, a reportagem, ela circula em torno de informações que acontecem no mundo, tá certo? Então, há uma divulgação sobre os diferentes meios de comunicação. A reportagem, ela é mais comum em revista, tá certo? Há revistas semanais, em programas semanais. Por quê? Porque a reportagem, ela demanda mais tempo, tá certo? Então, a reportagem, ela exige mais tempo para poder ser publicada. A notícia não. A notícia não precisa de tanto tempo, tá certo? Tanto é que aconteceu alguma coisa hoje pela manhã, eu já vira notícia. E o que é que vira notícia? O que é que vira reportagem? Fatos relevantes. O que quer dizer relevantes, professora? Quer dizer importantes, tá certo? Para quem? Para a sociedade. Então, não é qualquer besteira que vira uma notícia, não é qualquer besteira que vira uma reportagem, muito pelo contrário.
São coisas importantes à sociedade, que são de importância ao conhecimento público, tá certo? Quando há um aprofundamento daquela informação, eu tenho a divulgação através de uma reportagem. Quando não há um aprofundamento, eu tenho a divulgação através da notícia, tá certo? Então, aqui a gente vai ver um exemplo de notícia. Veja que é um texto normalmente curto, dividido em colunas. Veja, aqui eu tenho uma coluna, aí tem um espacinho aqui, ó, dividindo a segunda coluna. Então, é um exemplo de notícia divulgada num jornal impresso, tá certo? E a gente observa um texto normalmente curto, linguagem clara, objetiva, não fica enrolando, tá certo? Já vai direto ao ponto, dividido nos 3 blocos característicos da notícia, que é a manchete, que é o título, tá certo? O título de uma notícia a gente chama de manchete. Na reportagem a gente também chama o título de manchete, isso pode acontecer também, tá certo? Depois eu tenho, dentro da estrutura da notícia, o lead. O lead é o quê? O lead é o primeiro parágrafo, tá certo? Deixa eu só consertar aqui. O lead é o primeiro parágrafo. Então, nele tem que ter a resposta para 4 perguntas. O que aconteceu, onde aconteceu, quem estava envolvido no acontecimento e quando foi que tudo isso ocorreu. É uma espécie de resumão da notícia, vem logo aqui no primeiro parágrafo. O que sobra daqui até o final é o que a gente chama de corpo do texto ou corpo da notícia, tá certo? Ou seja, a informação que vem depois do primeiro parágrafo até o final do texto. Novamente dizendo, usando linguagem clara e objetiva para melhor informar o leitor, tá certo? Pessoal, agora a gente vai ver um exemplo de reportagem. A gente viu agora um exemplo de notícia e vai ver um exemplo de reportagem. Então, veja só, aqui a gente tem uma reportagem divulgada aqui pelo site da Veja Saúde, né? Revista eletrônica. A gente observa aqui o título, exercício para manter o cérebro em forma. Aí tem aqui o complemento ao título. Veja que é assinada, ó, assinada. Na notícia a gente viu que não tinha assinatura, né? Porque isso é comum na reportagem. Imagens, ó, o texto, veja que o texto não está dividido em colunas, está sequenciado um parágrafo após o outro. Observe já o tamanho, ó. Só pelo tamanho a gente vê uma grande diferença. Por quê? A reportagem ela demandou mais tempo, o repórter ele demorou mais tempo para pesquisar, às vezes semanas, meses, para poder ele conseguir coletar todas as informações. Ó. Apresenta seções dentro da própria reportagem, ó, subtítulos dentro da própria reportagem. Por quê? Porque é uma informação mais completa, tá certo, pessoal? A reportagem ela traz um aprofundamento. Por isso que a gente comparou lá com a ponta do iceberg e o iceberg inteiro. A reportagem é como se fosse o iceberg inteiro. Então, eu tenho desde as informações principais até todo um aprofundamento das informações, tá bom? Então, a gente comparando aí aquele que a gente viu do jornal impresso com esse que a gente está vendo, agora já observa que tem uma diferença enorme, até pelo tamanho do texto. Voltando aqui, a gente vai brevemente comparar, né? Notícia versus reportagem. Vai ver basicamente a diferença entre um e outro. Então, notícia e reportagem. A notícia ela é um gênero jornalístico informativo. A preocupação da notícia é informar. Já a reportagem, ela, além de informar, ela vai opinar, ela vai mostrar a opinião do repórter. Então, ela faz parte do jornalismo opinativo. A notícia ela não tem a assinatura do jornalista, diferente da reportagem, como a gente acabou de ver ali no site. A reportagem ela sempre vai vir assinada pelo repórter. A notícia ela é temporal, ela está preocupada com os acontecimentos do agora. Já a reportagem ela é atemporal, tanto é que ela demanda semanas, dias, meses para poder ser construída. A notícia ela informa um fato. Já a reportagem ela tem a finalidade de tratar de um tema, deixando marcas de opinião quanto ao mesmo, e nela há uma análise do fato. Então não é só informar, é informar e analisar. O discurso predominante na notícia é o discurso indireto, tá certo? Na reportagem, ela pode apresentar outros gêneros dentro dela mesma. Então, dentro de uma reportagem pode ter um mapa, pode ter um gráfico, pode ter um vídeo, se for uma reportagem exibida na TV ou através da internet que a gente tem acesso, tá bom? Então, dentro de uma reportagem, posso ter vários outros gêneros. Isso não é tão comum na notícia. Eu posso ter, por exemplo, dentro da reportagem, pode ter uma entrevista, complementando aquela informação que está sendo divulgada. A notícia ela relata um fato sem apresentar opinião.
Às vezes isso pode acontecer, mas não é o correto. O jornalista ele tem que ter esse cuidado para não deixar a sua opinião pessoal em relação ao fato que ele está noticiando. A reportagem, o discurso, tanto pode ser o direto quanto o indireto. Por quê? Se ela apresentar dentro da reportagem uma entrevista, por exemplo, aí eu vou ter ali o discurso das próprias pessoas que estão sendo entrevistadas. Então, ele permeia esses dois universos. A finalidade, o objetivo maior de uma notícia é de informar. Já de uma reportagem, além de informar, é também de transmitir uma opinião para o leitor, para que o leitor tenha uma reflexão acerca do tema que está sendo mostrado ali naquela reportagem. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre esses dois gêneros textuais e até a próxima aula, se Deus quiser.